A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes. Aqui nos fala é o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte de Deus para o coração de você, para cada coração de cada um daqueles que ouvem a minha voz. Olha, gostaria de falar sobre uma coisa que tem aflorado sobre cada um de nós, que tem sido a pressa. Muitas pessoas com pressa para fazer tantas coisas, pressa para trabalhar, pressa para poder chegar ao dia seguinte, pressa para poder conseguir algum objetivo, construir sua casa, comprar um carro, pressa para namorar, pressa para casar. Pressa simplesmente simplesmente algo que tem entrado no seu coração e tem dominado a sua mente. Você não consegue se concentrar, porque você quer que as coisas sejam feitas às pressas. Até para comer, se come com pressa, preocupado com o tempo, preocupado com o horário, ansioso, inquieto. Eu quero te dizer que Deus não trabalha na sua inquietação ou no meio da sua pressa. Existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Um dia nas Escrituras já diz assim, que é um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de calar e há tempo de falar. Há tempo de ouvir e há tempo de não ouvir, de ficar em silêncio. Louvado seja Deus. Há tempo de ajuntar, há tempo de espalhar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de amontoar e tempo de deitar fora. Muitas coisas relacionadas ao tempo. E o tempo é uma coisa que Deus criou. No meio da sua eternidade, Deus separou um espaço, a qual nós denominamos tempo, onde tem um começo, um meio e um fim. E assim a humanidade caminha dentro desse espaço de tempo. Muitos acreditam que o tempo está correndo mais rápido para alguns, mas imagine que para outros vai demorar mais a passar. Suponhamos que a pessoa que está presa, encarcerado, talvez no presídio, numa delegacia, preso por algum crime que tenha cometido, e o dia parece que não passa, as horas demoram a passar. Para a mulher estar esperando em Deus, às vezes, um casamento, um esposo, um marido, um homem que se foi, o tempo parece que está parado. Parece que Deus não está vendo seu sofrimento, sua angústia, seu desespero, a sua ansiedade, o seu desejo para aquilo que ela deseja e almeja venha se realizar. Vemos que o tempo é algo que corrói, é algo que aos poucos vai nos matando. E todos parecem que estão, ou melhor, todos estão debaixo do tempo. O tempo é algo que não há como correr, nem apressado, nem acelerado, e muito menos fazer voltar atrás, porque o que passou não tem como retornar. E o seu presente pode ser um fator determinante para o seu futuro. A forma como você age, a forma como você pensa, a forma como você sonha, poderá projetar para você um futuro brilhante, ou então, infelizmente, um futuro triste, seco, árido e até mesmo de tormento. Há uma escolha sobre o que fazer no tempo que ainda te resta, no tempo que está agora. Te digo mais, na Bíblia está escrito, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Todo dia é tempo de ouvir a voz de Deus. Todo dia é tempo de se humilhar e buscar a presença do Senhor. Na Bíblia está escrito, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então observa que o tempo concernente uma vida de oração e de humilhação, ele pode ser abreviado, pode ser acrescentado. Na Bíblia também está escrito que Deus regrediu o tempo
através de uma oração de um homem chamado Josué, que fez que o relógio de Acácio atrasasse 15 graus. Vemos que o poder da oração é um poder inimaginável e altamente supremo. O poder do nosso Senhor Jesus. Ele é o Senhor do tempo. Tempo esse que está determinado para Ele. Porque todas as coisas estão determinadas pelo Senhor. Inclusive, tem o seu hoje. Em todas as coisas que ocorrem, ou que ocorrerão, em toda a história, desde o começo, desde o presente e até o fim, todas elas estão escritas. Inclusive, Deus conhece o futuro da tua vida. Deus conhece o futuro do Brasil, de todos os povos. Porque foi Ele que escreveu. Todas as coisas estão destinadas por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Assim é Ele, Criador, onisciente, onipotente, onipresente, está em todos os lugares, preenchendo os céus, preenchendo as estrelas, preenchendo o mar, preenchendo a terra, todos os lugares. Jesus está sempre presente. Sua imensidão é tão grande que Ele mediu, aleluia, o universo com as suas mãos poderosas. Colheu em suas mãos toda a água do mar. Porque Ele é poderoso. Os cabelos dos seus pés pousam sobre a terra. Aleluia. Não os seus pés, porque seus pés não podem colocar novamente sobre essa terra. Uma terra manchada, uma terra suja, impura, distante de Deus, a qual é destinada ao fogo e ao juízo do nosso Senhor. Certa feita, Deus destruiu o mundo através da água. Como diz no livro de Gênesis, no capítulo 6, o Senhor disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ele é carne, o seu espírito. Observe que Deus já estava cansado, se podemos usar esse termo. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria mais continuar insistindo com aquela geração. Uma geração perversa, uma geração a qual não queria ouvir a sua voz. E Deus fala com Noé para construir uma arca que haveria de trazer um dilúvio sobre a terra. A Bíblia diz que durante 120 anos Noé construiu aquela arca. Aquela arca foi feita, aleluia, e Deus deu ordem para que um casal de cada animal entrasse dentro daquela arca. E quando entrou a arca, todos os animais, Noé colocou a sua esposa, a sua família. Louvado seja Deus. As suas filhas, louvado seja Deus. E diz a Bíblia que o Senhor fechou a porta. De repente, começou uma chuva. Do nada, começou a chover com uma intensidade muito grande, de modo que se abriram-se as torrentes do céu e toda a água começou a subir, de maneira que foi cobrindo toda a terra, cobrindo as plantas, cobrindo as montanhas, chegando a um nível tão alto, tão profundo, que toda a terra ficou debaixo das águas. Todos os animais pereceram os homens, pereceram os idosos, jovens, crianças, todos pereceram, porque se recusavam a ouvir a voz do nosso Deus. E o Senhor, louvado seja Deus, salvou a Noé, juntamente com suas filhas, e seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Sabemos dessa história de Gênesis. E Deus diz para Noé que daria um sinal. E esse sinal é um arco-íris, que é uma aliança que Deus teve para com o homem, no qual, de maneira nenhuma, destruiria novamente a terra por meio da água. Mas a Bíblia também diz que o próximo juízo de Deus não será mais com água, mas sim com fogo. Queimará tudo que há na terra. Deus desfará essa terra. Deus destruirá essa terra e fará uma nova terra, novos céus e nova terra. Assim diz as Escrituras.
Mas voltando para o texto, eu gostaria de falar continuando a respeito do tempo. Você está ansioso? Você está inquieto? Você está nervoso? A tua pressa, será que pode acelerar? Pode mudar alguma coisa? Talvez você se sinta velho, talvez você se sinta já velho, os anos se passaram, você ainda não se casou, você não teve filho, não constitui uma família, continua ainda parado, paralisado pelo tempo, paralisado por situações adversas. Quem sabe, há tanto tempo você quer mudar da sua casa, mudar de endereço, mas tudo condicionado, talvez a dinheiro, talvez a situações adversas. Quem sabe você está vivendo ainda com seu pai, com sua mãe, e você já tem uma certa idade, e alguns estão na tua frente e não dizem nada, e alguns falam, ué, essa mulher não vai casar, esse homem não vai casar, já tem idade, continua morando com o pai e com a mãe, mulheres com 30, 40, 37, homem é a mesma coisa, homens que não conseguem e não têm coragem de tomar uma atitude de fé e prosseguir avante e seguir suas vidas, porque todos nós nascemos, crescemos, adquirimos conhecimento, alguns se formam, outros conseguem um trabalho, conseguem uma profissão, mas devem seguir o ciclo natural, que é ter uma família, ter uma casa, ter uma vida distinta, separada dos seus pais. Por quê? Porque assim está escrito: deixará pai e mãe, e iniciar a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Deus quer que nós nascemos nessa terra, não somente uma herança, mas um legado que só pode ser ensinado se você tem uma geração que te acompanha, algo que nasceu de dentro de você, foi semente tua que é homem, ou foi semente de uma mulher, ou seja, saiu das entranhas de uma mulher. O homem é o reprodutor e a mulher é aquela a qual foi feita para gerar filhos e filhas. Dizem os mais velhos que antigamente os homens faziam muitos filhos, algumas famílias com 10, 15, 20 filhos. Eu estava estudando, percebi que tinha uma mulher que teve 67 filhos. E hoje em dia, cada dia mais as pessoas têm medo de terem filhos. Alguns dizem, por que botar pessoas nesse mundo para sofrerem, para viverem uma vida de tanto sofrimento, a tanta violência, tantas coisas ruins têm ocorrido, tantas coisas têm feito com que as pessoas tenham colocado medo no seu coração, de constituir uma família, de terem filhos. Preferem criar cachorros, gatos, animais que têm um tempo pequeno na Terra. O cachorro só vive de 15, de 13 a 16 anos. Os gatos de 8 a 12 anos. Não muito. E ainda assim, são animais irracionais, não têm tanta consciência. Alegram um pouco o coração de uma pessoa solitária. Mas não é isso o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós temos uma família, uma instituição da parte do Senhor. Voltando para o texto, gostaria que vocês lessem comigo o livro de Salmos 40, escrito por um homem, um rei, um dos homens mais sábios, mais corajosos, mais valentes. Um homem que ficou caracterizado por ser um homem que teve a ousadia de enfrentar um gigante, ele sendo pequeno. E um dos homens a qual escreveu muitos salmos. Salmos que são orações, que são cânticos, que expressam dentro do coração do homem o que ele sentia. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele expressava com suas palavras, em oração, com lágrimas, o que ele sentia. Colocava diante de Deus os seus inimigos, as adversidades, seus problemas, suas dificuldades. Nesse lindo salmo, de número 40, estarei lendo com vocês. Se você puder depois ler, ou então me acompanhar, fique à vontade, me acompanhe. Salmo 40 nos diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem
que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que te desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Louvado seja Deus. Observemos que a oração começa dizendo que esperei com paciência do Senhor. Será que vocês têm esperado em Deus com paciência? Será que você tem tido muita ansiedade no seu coração, nervosismo, inquietação? Davi esperou com paciência. Davi se humilhou em oração, até que Deus venha, o visse e o atendê-lo, tirasse ele daquele lado de lodo, no meio da sujeira, no meio de pecados, iniquidades que o aprisionavam e que deixavam inchada a sua alma. O Senhor Deus é um Deus de misericórdia, Deus de compaixão, um Deus que transforma a água em vinho, tira o homem no meio do monturo e faz-o sentar entre os príncipes. Você é um desses, que talvez esteja agora de repente no meio do monturo, no meio da sujeira, quem sabe preso, correntes pecaminosas, porque o pecado é uma prisão espiritual. Talvez você olhe para os seus braços, não veja corrente, talvez você olhe para os seus pés, não veja corrente, mas existe correntes que aprisionam sua alma, impedindo você de reconhecer a Jesus como o único e suficiente Deus, impedindo você de reconhecer que tu é pecador e precisa de um Salvador para sua alma. Davi, ele recorre a Deus, recorre ao Senhor Jesus, porque sabe que a única resposta que poderia haver era do único Deus verdadeiro, aquele que poderia tirá-lo daquela situação vergonhosa e vexatória a qual está passando. E a Bíblia diz que o Senhor Deus colocou nos lábios dele um novo cântico. Quem sabe os seus lábios têm falado tantas coisas que não convém, quem sabe muitas murmurações, quem sabe desejos que são impróprios, quem sabe planejamentos, sonhos, projetos distantes daquilo que Deus tem traçado para a sua vida. E a vida tem passado, os dias têm andado, e você não tem visto nada acontecer. Mas Deus mudou o cativeiro de Jó. Mudou. Com certeza, certamente, nessa noite, quer mudar o teu cativeiro. Aquilo que te aprisiona, aquilo que te faz estar separado de Deus, das promessas do Senhor, que são verdadeiras. Deus, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para sua vida. Deus tirará você desse charco de lodo, te colocará numa terra que mana leite e mel. Ele te dará forças, graça, sabedoria, inteligência, estratégias, coragem, discernimento espiritual e força para caminhar. Tenha fé, confie. O Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleite-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele colocou um novo cântico. Deus vai colocar um cântico de vitória. Você testemunhará daquilo que Deus vai fará na sua vida. Você vai se alegrar por mudar de casa, para uma casa melhor. Você vai se alegrar porque você vai casar sim. Você vai se alegrar porque Deus vai tirar a sua dor, vai enxugar as suas lágrimas, arrancar de você esse peso, esse cansaço, essa fadiga, tirar de você todo desespero, toda inquietação, tudo aquilo que te atrapalha e distancia você do nosso Senhor. O Senhor Jesus te ama e tem uma obra linda e maravilhosa a realizar na sua vida. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe com outros. Muitas pessoas estão sofrendo e você pode ser um instrumento na mão de Deus, aceitando a palavra do Senhor, se entregando para Cristo, nosso Senhor, e colaborando com esse ministério para que ele venha avançar, prosseguir e alavancar. Muitas vozes têm falado, mas poucas vozes têm sido realmente direcionadas para o teu coração. Eu quero do fundo do meu coração que o Senhor Deus me use para ir de encontro a você.
palavras que venham te dar força, encorajamento, discernimento e, ao mesmo tempo, aconselhamento. O Senhor Deus tem me constituído como instrumento de Deus nessa terra para fazer a diferença. Eu creio nisso. E se você acredita, colabore comigo. Um grande abraço e até mais.